Olá pessoal, meu nome é Renan, vou explicar para vocês hoje um pouco de data mining e criação de ETL na prática. A parte de ETL aqui significa Extract, Transform e Load. Então eu tenho, de um lado, fontes de dados, realizo a transformação e envio para um outro lugar de armazenamento de dados, no caso aqui seria um data lake. Dessa forma. Existem transformações complexas como esses exemplos aqui. No caso, nós estamos usando aqui o software Data Integration, o Spoon da Pentaho. Beleza? Veja que tem uma complexidade alta. Nas minhas aulas eu ensino uma complexidade bem mais simples, porque aqui eles utilizam a parte do Pentaho e você pode utilizar as partes das bases ou da criação aqui da organização de dados. O meu caso de uso aqui eu vou usar duas bases. A primeira o SQLite como fonte de dados e a segunda o MongoDB como data lake. O MongoDB é um banco colunar e o SQLite é um banco para pequenas fontes de dados. Então, a primeira parte que eu vou fazer aqui é iniciar o MongoDB. Se você usa o Windows como eu, você vai ter que entrar lá na pasta do MongoDB e acessar esse arquivo aqui, ó, m5server.bat. Clicando nele aqui, ele vai abrir o serviço e ele vai escrever aqui que ele está em funcionamento. Beleza? Porque o banco de dados ele é um serviço. Então, localhost 2.50.000, esse é o banco do MongoDB. O SQLite eu não preciso fazer, porque aqui eu vou usar algumas coisas. Eu vou voltar aqui no último ponto, ó. Eu estou deixando aqui, ó, Pentaho Data Integration. As ferramentas que nós vamos utilizar é o Pentaho Data Integration, né, que é o Spoon aqui, que é para o Windows. E ele é o criador da ETL. Então aqui eu vou criar a minha ETL para transferir os dados que estão no SQLite para o MongoDB. E o dbeaver aqui eu estou usando como ideia de banco de dados. Tá? O Pentaho e o dbeaver eles são baseados em Java, então ele facilita aqui a comunicação e faz eu poder gerar a criação aqui dos dados. Beleza? Então inicialmente eu vou vir aqui no dbeaver e eu preciso fazer as conexões dos bancos de dados. Então, começando aqui com o MongoDB, eu vou deixar um exemplo. Você tem que clicar aqui em nova conexão. Gerou aqui os meus arquivos, os bancos de dados que eu vou utilizar. Eu vou escolher o banco de dados MongoDB. Ele não tem aqui? Ele tem aqui. Tá? Porque o MongoDB, além dele ser, mesmo na versão comunitária, que é essa aqui, a Community Version, o MongoDB ele também é um banco que funciona com SQL normal. Então, eu escrevendo aqui, ó, Monet, ele encontra aqui, embora ele seja um banco que, né, no SQL, ele também funciona como um banco SQL padrão. Avança. E aqui começa a nossa configuração do MongoDB. A primeira parte aqui que eu vou criar é o localhost. Eu não preciso colocar o banco aqui, embora o nome do banco seja demo, tá bom? O nome dele é demo para o Windows. Escrevendo aqui MongoDB. São as entradas aqui do localhost padrão. Quando eu vou testar essa conexão, ele vai me pedir para eu fazer um download aqui. Esse download é o JDBC Driver, tá? No caso aqui é o 12.1. Eu vou fazer esse download. Provavelmente ele vai me dar um erro aqui. Por quê? Porque ele está falando que o nl.cwi. É o problema aqui. Isso aqui é o class name dele, tá? Então, se você entrar aqui na parte de MongoDB, vamos escrever MongoDB
JDBC. Bom, ele vai aparecer aqui os documentos e ele vai falar que essa class name ela já não é mais utilizada nesse JDBC. Tá bom? Então ele fala aqui, ó, ele deixa escrito aqui, ó, essa driver não funciona para aquele JDBC. Em vez disso, nós temos que usar org.monedb.jdbc.monedriver, que é esse aqui. Então eu vou copiar aqui o arquivo, vou voltar lá no meu dbeaver, vou vir aqui, ó, configuração do driver, tá? Configuração do driver. E aqui está o meu class name antigo para esse driver, tá? Para essa JDBC. Se fosse uma JDBC antiga, funcionaria, mas essa não funciona. Troco aqui para o class name, dou OK. Testo novamente. Ele vai pedir para fazer o download novamente e MonedDB 11 servidor MonedDB, então está conectado. OK, beleza? Concluo aqui, eu tenho o meu localhost. O MonedDB ele funciona aqui no Windows como um banco de dados só, como eu já disse, que chama demo, tá? De demonstração. Para eu criar um banco aqui, ele não utiliza funcionamento de bancos, tá? Ele cria como se fosse esquemas, no caso, se eu quiser segmentar os dados aqui. Então essa é a estrutura macro aqui do MonedDB quando eu estou utilizando no Windows. Clicando aqui, ó, eu vou selecionar o meu localhost do MonedDB, selecionar para eu digitar aqui os comandos que eu quero. Então eu vou criar aqui o meu esquema e vou chamar ele de data mining, ok? Minúsculo assim, sem problema, seleciona, setinha, create esquema data mining, ok? Ele não apareceu aqui. Por que ele não apareceu aqui? Porque você tem que vir e atualizar. Ok? Agora o data mining está aparecendo aqui, ó, com tables. Não tem nenhuma tabela aqui ainda, porque eu não criei. Mas agora eu posso vir aqui, ó, no catálogo de esquemas e selecionar o data mining para eu trabalhar dentro desse esquema. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então agora eu vou falar um pouco, voltando aqui, sobre como a gente vai proceder para eu pegar aqui o caso. Por que eu escolhi o SQLite? Na verdade, não fui eu que escolhi. Tá? Eu vou usar um tema aqui que é a parte de indicadores de desenvolvimento sustentável. Tá? São indicadores. E aqui no Kaggle, que é um sistema de repositórios de dados, eu tenho esse repositório aqui que chama Word Development Indicator with SQL, tá? SQL. E eu tenho um arquivo aqui. E esse arquivo é um database.sqlite. Então não sou eu que estou escolhendo. Eu poderia trocar aqui, por exemplo, para CSV. Mas ambos aqui, todos esses CSVs, eles têm aproximadamente 5 milhões de dados. Que eles têm vários indicadores e vários anos. Então eles não abrem no teu computador, a não ser que você tenha muita memória. Com 16 GB aí de memória RAM, não vai abrir no teu computador o arquivo inteiro. Então eu preferi usar o SQLite por causa disso, tá? Nesse caso, nesse contexto. Então eu fiz o download já dele aqui, eu fiz o download de todos os valores. Ok? Eles estão aqui nesses dados. E aqui eu tenho o SQLite. E o SQLite ele é uma das partes tão simples que você nem precisa instalar ele aqui para você utilizar ele no dbeaver ali. Você só precisa conectar ele vai funcionar. Pontos aqui negativos. Qual o problema? O SQLite ele é uma base que funciona para pequenas porções de dados. Pequenas quanto? No site deles, ele fala que é recomendado até 10 megas de armazenamento. Aqui eu tenho 1.3 GB de
armazenamento. Então é muito mais. O que vai acontecer? Ele diminui a performance, porque o banco de dados aqui do SQLite, ele é um banco limitado, baseado principalmente em texto, tá? Então, para números, ele vai ter uma perda de performance. Voltando aqui na minha mineração, estou falando aqui sobre os dados que eu quero buscar. Então, agora, esse é um contexto de eu fazer o mining que eu quero. Então, no caso aqui, eu vou escolher um desses indicadores que está nesse indicador, nesse guideline aqui dos indicadores de desenvolvimento sustentável, a partir disso. Porque ele tem indicadores aqui que variam de 0 a 100%, variando em cima dos temas principais aqui. Ele tem indicadores principais, então ele tem nomes aqui, eles têm nomes, ele não é uma coisa abstrata 100%. Mas ainda assim, eu vou utilizar algumas análises aqui para eu escolher o que eu posso usar. Então aqui, ó, por exemplo, vou escolher essa parte de atmosfera, ok? Na parte de atmosfera, eu teria aqui, parte de atmosfera, eu tenho todas essas partes aqui. Então eu tenho subtemas, tá? Que são subtemas. Eu tenho indicadores principais e indicadores secundários. Então, nesse caso aqui, ó, emissão de dióxido de carbono, consumida de ozônio, de substâncias de ozônio, concentração de poluição em ambientes urbanos e aqui emissão de gases em fazendas, tá? Greenhouse, áreas verdes. Beleza? Aqui, esse é um ponto que eu vou escolher. Como eu vou fazer isso? Fazendo consultas no meu SQLite. E depois eu vou entrar aqui nessa parte, nesse segundo contexto de mineração, que eu falo assim, nessa parte aqui, ele fala o seguinte, nesse guideline aqui, nesse guia de uso. Se eu tenho aqui a linha preta entre o meu indicador, o meu tema e o meu indicador, significa que eu tenho uma relação direta entre o tema e o indicador. Se eu tenho, por exemplo, vou dar esse exemplo aqui da educação, com o tema população, crescimento da população aqui está cinza, significa que eu tenho aqui uma relação secundária. Ainda é uma relação, mas ela não tem tanto impacto quanto o meu uso. E qual é o gargalo disso? O gargalo é o seguinte, para eu fazer aqui, eu vou tentar criar aqui nesse caso uma tabela que seria um dataset, ok? Então, por exemplo, para a pobreza, eu tenho aqui muitos itens, mas eu escolhi esse de atmosfera, porque como eu estou mostrando aqui nessa tabela 2, eu tenho poucos itens aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 diretos e alguns indiretos, tá? E aí eu vou ter que ir lendo e procurando aqui. Quantos você quer? Depende, mas vamos pôr uma meta aí de 5 a 8, tá? 5 a 8 temas aí, indicadores principais já funcionam legal, beleza? E então agora aqui eu fiz a parte do data mining com o Monet. Eu vou mostrar agora para vocês aqui no TheBeaver como eu vou fazer a conexão do SQLite. Então eu vou escrever aqui de novo, ó, SQLite, selecionei avançar. Quando eu vou avançar, ó, ele pede aqui o host URL, tem o caminho aqui para eu abrir. Eu deixei aqui aberto já o caminho no minha utilização. Eu vou selecionar aqui, ó, cliquei, vou voltar aqui no meu Monet, no TheBeaver, vou abrir, tá? Então, voltando aqui,
Eu abri, eu tinha selecionado já aquele caminho. Aí ele já apareceu até aqui para mim. Eu vou clicar aqui, ó, como o Database SQLite, beleza? Então, ó, Database SQLite, eu tenho aqui, são só abrir. Uma vez que eu abrir, depois eu preciso salvar esse caminho inteiro aqui, tá? Para eu utilizar lá na minha parte de ETL. Então, vou concluir, olha só, o meu SQLite aparece aqui, tá? E aí aqui eu tenho algumas tabelas. Dentre elas, qual é a tabela que me interessa aqui no caso? No meu caso, preciso do Indicators, tá? Essa tabela de Indicators, ela vai ter aqui o indicador que eu preciso, a Indicator Name, Country Code ou Country Name, e o year e o valor. Por quê? Porque o indicador ele é temporal, então ele tem um ano aqui para colocar. Ele tem um valor que vai de 0 a 100 e ele tem onde ele foi colhido, tá? Então ele tem a geolocalização aqui, que no caso é só o país. Vamos mostrar aqui na prática, ó. Vou fazer um select aqui simples, tá? Vou pôr aqui, ó, count, para mostrar para vocês quantos indicadores existem nesse banco, para você entender. Então, indicators. No caso aqui não dá para eu funcionar, porque nesse aqui, perdão, eu estou no data mining, eu tenho que acessar o SQLite. Então, abra aqui uma outra consulta, ó. Vamos ver se ele abre. Isso. Aqui ele já abriu no SQLite, ó. Ele não tem esquema, tá vendo? Ele funciona direto aqui. Então, muda-se. Enquanto o MongoDB ele tem uma função ali, ou ele tem um esquema, hierarquia de esquema, o SQLite não, ele já não tem hierarquia nenhuma. Aqui é o próprio banco que eu estou trabalhando diretamente, como se eu estivesse trabalhando diretamente no dado, beleza? Então aqui, ó, vou fazer um select de count, tá? Para contar o número de registros from o indicators, beleza? Indicators. Executou. Eu tenho, ó, 5.656.458. Então é muito registro, beleza? Então vamos começar aqui, ó, no meu indicators. Eu vou começar a mostrar para vocês essa parte aqui que é... Vou deixar aqui para ele selecionar tudo e vou limitar aqui para 100 registros, beleza? Então ele vai limitar aqui para 100 registros. E vai mostrar aqui, ó, então ele mostra aqui, ó, todos os itens aqui de Arab World, tá? Mundo árabe no caso, tá? Aqui tem Caribbean Small States, alguma coisa assim. E aqui eu tenho o nome do indicador, ó. Então, ó, CO2 Emission, KT. Então, olha aí, eu já encontrei aqui no Country, que é o mundo árabe, emissão aqui, que é a medida, tá? Eu vou ter aqui em porcentagem de total, consumo de combustível líquido, por exemplo, aqui porcentagem, aqui eu tenho, ó, metro de tonelada de per capita, que provavelmente deve ser quiloton, tá? E aqui eu tenho o ano que ele foi colhido, ó, 1960, e aqui eu tinha o valor. Então, olha só o tanto, ó, 59 mil. É uma grande quantidade aqui, tá? De quiloton de CO2 emitido em 1960 aqui. Per capita, aí pelo número de pessoas, tá? Já diminui bastante. Mas aqui eu tenho, ó, já vários modelos aqui que eu posso trabalhar. Vou tentar aqui dar uma copiada, ó, vou copiar aqui, vou colar e deixar colado aqui, então, alguns dos indicators name aqui que parece ser interessante para mim, tá bom? Então eu já dei essa sorte, mas existem outros aqui. Então, o que eu vou olhar agora aqui?
Agora a gente vai começar a fazer a parte de mineração nessa parte. Ah, professor, mas por quê? Por que você não entrou aqui direto no Pentaho? Porque aqui eu posso fazer aqui pelo Pentaho, mas eu preciso fazer por aqui essa parte. Eu prefiro fazer essa parte por aqui. Por quê? Porque aí eu já deixo pronto lá para eu utilizar o mínimo possível de transformação. E eu sei trabalhar melhor no banco de dados, por exemplo, do que na ferramenta. Que a ferramenta é uma ferramenta visual e às vezes eu tenho dificuldades ali para fazer conversão de dados. Beleza? Então aqui me facilita a utilização disso. Então olha só, quais são aqui os cores do meu Atmosphere? Então eu estou aqui, ó, Atmosphere, eu tenho, ó, Emission of Greenhouse Gases, emissão de dióxido de carbono, beleza? Então esses dois aqui, ó, aqueles que eu peguei já entra muito nesse aqui, ó, do dióxido de carbono. Consumption of ozônio alguma coisa. Isso aqui provavelmente deve ser aquela parte de pessoal que usa aerosol ou alguma coisa do tipo, beleza? E aqui, ambiente, concentration, air pollution in urban area, beleza? Em áreas urbanas. Então, ó, vamos voltar aqui. Como que eu faço para eu saber, por exemplo, se tem alguma coisa aqui sobre gás poluente em emissão urbana? Então, o limite aqui é o último, tá? O limite é o último. E eu preciso dos valores, tá bom? Valor aqui. Então, como que eu vou organizar o meu item aqui? Isso aqui é o que me importa, tá? Os anos também me importam, mas principalmente os valores, ok? Os valores aqui são muito importantes, é a parte principal para mim. O indicator name aqui, no meu dataset, ele vai se transformar numa coluna, então ele vai virar um atributo aqui. Mas no indicator name, isso aqui vai ser o nome da coluna e o valor da coluna vai estar lá com o ano e ou country code, que no caso que são todos, ou country name, tá? Que também é igual. Beleza? Então, como eu olho isso agora aqui no caso? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou selecionar indicators, where indicator name, like, tá? No caso aqui é o like que dá para eu fazer. E eu vou colocar o prefixo aqui pollution, beleza? Pollution. E vou limitar para 100 também, né? Porque, na verdade, deixa sem limitação nesse caso, beleza? Vou deixar 100 aqui para ver o que volta. Que ele está executando, ó, você vê que demora bastante para ele fazer, por quê? Porque ele não, o SQLite ele não tem mecanismos de buscas avançados igual um banco de dados mais parrudo. Não achou nada? Pollution? Deixa eu pensar aqui. Eu acho que tem pollution. Não sei se eu escrever certo aqui o caso. Vou pôr urban aqui, ó. Urban eu sei que tem, tá? Indicator name. Tem a urban no caso aqui do like. Já veio bastante aqui, ó. Urban population, beleza? Urban population, urban. Population. Vamos ver. Não encontrei nada relatar a poluição ainda aqui. Mas eu sei que tem aqui. Vamos ver assim. Vou vir aqui no meu
no Translate, só para eu ter certeza se eu fiz o spelling certo. translate.google.com.br. Pollution. Ah, faltou um L aqui, ó. Pollution tem 2 L's, beleza? Então, volta aqui. Pollution. Executa. E agora eu tenho bastante, ó. Excedendo igual. Então, acima do que o guideline permite, aqui ele está falando. Aí tem o anual, eu tenho exposure, eu tenho por micrograma de cúbico por cúbico métrico, por metro cúbico, perdão. Então eu tenho algumas coisas aqui. Lá ele coloca mais uma coisa, né? Mais uma coisa. Ele fala cidades. Aqui ele não fala em cidades, aqui ele está falando país, beleza? É pertinente? Eu acho que é pertinente, mas eu ainda vou tentar verificar se existe aqui alguma coisa, tá? Que tenha pollution e cidade. Então, eu vou tentar city, depois eu vou tentar cities, tá? No plural. Vamos ver. Like. Faltou o like aqui. Ainda deu erro? Não era para dar, não. Vamos lá. Vamos ver aqui no guideline. No guideline ele fala urban áreas, beleza? Urban. Então, urban seria uma palavra-chave aqui para eu usar. Então, não achei nada com city, eu vou trocar aqui para urban, beleza? Ter certeza aqui, beleza? Urban, com N de urbano. Vamos testar de novo. Ele não encontra, tá? Então, não tem nada com pollution e urban junto. Mas eu achei algumas coisas como pollution. Vamos procurar agora como... Vou deixar uma outra ali, ó. Procurar com ozone, beleza? Vamos procurar o próximo aqui. Então, o primeiro item aqui a gente encontrou aqui como pollution, mas não como urban. Então, a gente remove aqui a parte de urban. Deixa o pollution ali ainda. Aqui, ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu não gosto de usar porcentagem total, per capita, assim, eu gosto, por exemplo, esse e esse aqui, por exemplo, 2. Prefiro, tá? Mas depois a gente vai ver esse aqui do pollution, então vou deixar aqui comentado, pollution. Uma das palavras-chave que está marcado lá. Eu acho pertinente da gente inserir um item lá, beleza? O próximo aqui vai ser ozone, beleza? Então, ozone é uma palavra-chave que eu vou procurar aqui. Não encontrou nada. Então, ozone é algo que não tem aqui nos indicators, beleza? Então, substâncias de ozônio não tem. Greenhouse. Vamos ver, greenhouse. Perdão. Acredito que eu escrevi certo. Bom, greenhouse já apareceu. E olha lá, ó.
Other gas emission. Greenhouse. Aí fala assim, nossa, professor, apareceu muita coisa aqui, muita coisa está aparecendo e eu não consegui a mesma coisa, certo? É a mesma coisa. Você vê que aqui, ó, o greenhouse, ele começa a ser medido em 1990, tá? E o outro ali, a pollution, em 1960. Então tem alguns problemas ali. Eu vou depois mostrar para você que seu recorte às vezes fica pequeno. No greenhouse aqui, para eu diminuir aqui o item, eu posso colocar, por exemplo, como indicator aqui, group by. Se eu quiser descobrir aqui, ó, group by indicator name, tá? E aí eu coloco aqui em cima só indicator name. O que o group by vai fazer? Agrupar por indicator name, então ele só vai aparecer os indicadores, beleza? Ele só vai aparecer um indicador, então aqui ele tem um, então é um só, esse aqui, ó, order, tá? Por equivalência. De pollution, aqui de ozônio eu tive 0, tá? Ozônio, 0 ocorrências. E de pollution aqui, ó, eu vou fazer igual eu fiz aqui, o group by aqui, para eu descobrir os itens de indicators, beleza? De indicator name. Aí ele agrupa por nome aqui, né? Então ele só aparece uma vez. Olha lá, ele aparece aqui. Então é só esses dois aqui, o PM alguma coisa e o porcentagem total. Então aqui é o micro é por metro cúbico, aqui micrograma por metro cúbico e porcentagem de total. Tá? Então esse aqui é dependente desse. Perfeito? O que mais que eu vou fazer aqui? O que mais que eu vou procurar no meu ozônio aqui dessa substância? Greenhouse eu já coloquei. Dióxido de carbono, CO2, tá? Apareceu aqui CO2 emission. Vamos procurar por dióxido? Então, vou procurar aqui por dióxido, beleza? Porque às vezes eu encontro mais coisas aqui com o nome. Dióxido. É isso que tá, né? Confirmar, dióxido. Então, dióxido. Vamos procurar se eu encontro alguma coisa com esse nome aqui, dióxido. Olha lá, ó. Damage, carbon dioxide damage, beleza? É depreciação ou alguma coisa relacionada a problemas, ok? Então, carbon dioxide emission, aqui ele está falando sobre emissões. Aqui eu pus como damage. Deixar mais aqui, tá? É o que eu estou encontrando. E agora, por último aqui, né, eu já tenho bastantes aqui, mas eu vou procurar como emission, tá? Emission, assim, ó, emission. Beleza? Emission. Por quê? Porque pode ser que encontre outros gases ali que sejam pertinentes aos gases da atmosfera. Beleza? Emissão. Olha lá, ó, CO2 emissão. Aqui eu encontrei por KT, tá? Mas aqui eu tenho por KG, por vários outros itens aqui, ó. CO2 emissão, GNH emissão, HFC emissão, óxido nitroso emissão, tá? Ó, de equivalente a CO2. Outro aqui o greenhouse emission, né, que eu coloquei, PFC emission e o SF6 emission, tá? Então eu tenho vários itens aqui, ó, que aqui eu já, né, encontrei. Então tudo isso que eu coloquei, não isso. Eita. De novo.
Beleza. Tudo isso aqui que eu peguei, eu vou dar um Ctrl C aqui e vou deixar aqui embaixo, tá? Para eu montar depois o que eu vou fazer. Então, olha só, eu procurava, eu falei 5 itens, 5 a 8. Olha o tanto que eu encontrei aqui de itens, beleza? Então, assim, eu vou fechar agora essa primeira parte para eu continuar na segunda parte ali, para não ficar tão extenso o modelo, mas a gente vai continuar agora para eu montar agora a minha base ali, tá? Eu montar o meu table aqui, beleza?